mulher, mãe, amiga, esposa e ainda arranjar um tempo para si mesma parece uma missão impossível, né? A gente vive tentando equilibrar todos os pratos, mas por mais que a gente se dedique, é inevitável que algum deles possa cair. E para falar sobre isso com a gente hoje, a gente está com a Ana Paula, que é mãe, tá grávida, é esposa, bancária. E aí, como que tu equilibra tantos pratos nessa vida, né? E podcaster. E podcaster. Isso é muito importante. Para fechar com chave de ouro. E ainda tava tem muito um podcast. fácil a vida, tava fácil demais. E aí tu foi lá e vou fazer um podcast igual a gente. Nessa vida corrida. É. Como que é conciliar tudo isso, né? É uma boa pergunta, assim. Às vezes eu fico pensando assim, como é que eu faço? Como é que eu, né? Será que eu vou dar conta de tudo isso, né? Mas conforme vai passando os dias, a gente vai conseguindo se organizar, né? Então, às vezes, tem que ter uma rede de apoio, querendo ou não, né? Meu marido é super parceiro, aquela coisa, faz o papel dele de pai, né? Sim. Nada além do que ele deve fazer, né? Mas está lá disponível para vir aqui, por exemplo, alguém teve que ficar com a minha filha, né? Então, assim, tem coisas que as mães, né? Quem tem filhos, precisam pensar, né? Antes, né? Então, acho que uma rede de apoio é importante, né? Minha sogra também, meus sogros me ajudam bastante. Os meus pais moram longe, então é uma rede de apoio que já não dá, assim, né? Para ser no dia a dia. Mas acho que organização também, apesar de eu, às vezes, pecar nisso, mas a organização também ajuda, né? Para conseguir estipular o horário. Então, para o podcast, hoje até postei ali no meu story, fui levar minha filha. Hoje eu estou de folga do trabalho, né? Estava com uma folga hoje. Aí eu fui levar minha filha na natação e daí já fiquei fazendo as coisas do podcast enquanto ela estava na natação. Tipo assim, vai dando jeito, né? É bem assim, né? É. A gente não para. A gente não para, A nossa cabeça não para, né? É isso aí. É. Mas na tua primeira gestação, assim, como foi? Foi essa rotina intensa, como está sendo essa? Como foi a primeira? Na minha primeira gestação, não foi planejada a minha filha, né? Então, foi uma confusão, uma loucura, assim, porque eu estava 1 ano, eu e meu marido, que hoje é meu marido, né? Mas a gente era namorado na época. A gente estava 1 ano juntos e eu tinha ido morar com ele fazia uma semana. E eu já estava grávida de 3 meses e não sabia. Nossa! Porque minha menstruação é totalmente desregulada, assim, então eu nem pensei, eu estava atrasada, mas sempre está atrasada, então eu nem dei bola. E eu tenho uma questão hormonal, que eu achava que de repente eu ia demorar para conseguir ter filho, então eu achei que seria uma coisa super difícil de acontecer, assim. E aí, quando eu estava com ele há uma semana, eu fui fazer um exame, porque eu estava tomando um remédio para organizar essa questão hormonal, porque eu pensava, no futuro, eu estava já com 29, no futuro, daqui a um tempinho eu vou querer ter filho, então eu vou organizar isso aí para, né? E aí, aí eu tinha que fazer esse exame de gravidez, porque eu não podia tomar esse remédio estando grávida, então eu tinha que fazer isso rotineiramente, sabe? E aí eu fui fazer o exame. Daí deu lá um beta-HCG super alto, porque eu já estava de 3 meses, né? Sim. Aí meus amigos falaram, será que é gêmeos, né? Porque assim, muito alto. Não, imagina. Não, foi uma loucura. Surpresa. Foi uma loucura. Foi. Porque início, né? Vocês estavam ali. Eu estava fazendo junto. polidense, eu fazia várias atividades, assim, e eu olhava, nossa, tô meio gordinha, não tá adiantando, né? Tô fazendo vários exercícios. Assim, Não teve nenhum sintoma. Eu tinha enjoo, mas como eu estava tomando esse remédio, um dos sintomas desse remédio era ficar enjoada. Então, tipo assim, só tipo, uma pressão baixa, um enjoozinho, nada demais. Aí descobri que estava grávida, daí a gente já pensava, ninguém era criança mais, né? Já tinha 29, ele já tinha 34, ele tem 35, ele tem 6 anos mais que eu. Então, Sim, não foi uma questão, assim, um problema, né? Porque a gente já era velho, assim, né? Mas, então, nessa época eu trabalhava e fazia atividade física, assim, não fazia... eu estava fazendo uma faculdade, agora que eu lembrei. Eu resolvi fazer uma outra faculdade, que eu sou formada em administração, né? Eu resolvi fazer ciências sociais na URGS. E aí eu estava fazendo isso. Mas daí, no fim, isso eu não consegui manter. Assim, foi uma coisa que não tinha condição, era muita leitura, muita coisa, e isso eu abandonei. E às vezes é um curso diurno também, né? Tem outras logísticas, assim, né? Na verdade, ele era à distância. Era um curso da URGS à distância, do URGS Litoral, na verdade, sabe? Não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Meu namorado dá aula lá. Então tá, é isso. Daí eu ia fazer as provas em Sapucaí, era uma coisa assim diferente, era um curso diferente, sim. E aí, nessa época, era assim que era a minha vida, né? Eu já era bancária, já tinha um trabalho que era estável, assim, né? Então, estava tranquila essa questão. Mas tinha essas outras demandas do relacionamento, que era uma novidade, tudo era, né? Então, foi uma surpresa para os dois, assim, né? E como foi contar para ele? Pois é, foi estranho, assim, porque aí eu soube que estava grávida e não falei nada, porque quer dizer, eu vi o exame, mas eu ainda tinha dúvida, será que realmente eu estou grávida ou se é essa questão esse hormônio que eu tenho, né, que é a prolactina aumentada, hiperprolactinemia que chama, né?
E eu pensei, de repente, se eu dar alguma inconsistência no exame por causa desse hormônio, de repente está dando positivo, mas não é, né? Dele, não, então vamos marcar uma transvaginal, né? Daí eu, tá, não, beleza. Aí fui lá na outra semana fazer, eu pensei, não deve ser, né? Aí já tinha um bebê formado lá, né? Porque eu E vi tu que não tinha contado pra ele ainda? Não, porque eu quis primeiro ter certeza. Tu conseguiu guardar isso? Guardei. Sim, mas é que no fim da Falei para as minhas contas, tu amigas só, achava que tipo, não foram os era. primeiros que souberam, assim, eu mandei no grupo o exame. E aí quando eu fui, aí foi um baque, assim, né, que imagina, tu nem imagina que vai estar grávida quando vê já tem um nenê formado, assim, né? Uma loucura. O né? coração batendo Não, a tipo mil. assim, tava Imagina, pronta. 3 meses? 3 meses. Guria, Já tava entrando no que segundo- loucura. segundo 12 semanas. trimestre. Daí aí eu cheguei e falei pra ele, dele, o que houve, o que aconteceu? Eu cheguei com uma cara assim, né, tem que te contar uma coisa, né? Dele, não, o que aconteceu? Eu disse, não, tô grávida. Mas ele ficou super feliz, assim, na hora já ele ficou feliz, parceiro e tal, daí deu coisa tudo boa. certo. Aí quando a Clara tinha 2 anos, que daí ou 3 anos, que daí eu comecei a fazer o podcast aquele em Cachoeirinha, e aí foi mais uma demanda, então... Eu gosto de fazer muitas coisas, eu sou um pouco assim, sabe? Assim, eu me canso, eu fico um pouco entediada, se tá tudo muito... Eu sou um pouco assim também. Né? Vou trabalhar, tá? Mas falta alguma coisa, quero fazer alguma coisa artística, assim, que eu consiga criar, assim, eu sempre E fui uma assim. coisa que também te desafie, né? Isso, Eu acho que exatamente. isso que... É isso aí. eu, pelo menos, eu tenho esse olhar comigo, É. né? Uma coisa que me desafia, assim. É Hoje isso eu aí. vou levantar, mas o que eu vou fazer? Até as minhas amigas falam, nossa, porque às vezes eu pulava de atividade para atividade, porque daí aquilo lá já não fazia mais tanto sentido, assim, já tinha me desafiado o suficiente, não faz, né? Então é bem isso mesmo, é isso aí. E aí, tu, em nenhum momento, parou de exercer a tua função de bancária? Tu sempre trabalhou? Eu sou bancária há 12 anos já. Nossa. Sempre trabalhei. E antes eu era gerente de relacionamento PJ, que é um cargo bem complexo, assim, de tu... Tem muita meta, banco, você sabe, deve saber como é que é, né, assim, né? Então, tem muita meta, muita cobrança, né? Então, eu grávida, e eu era gerente de relacionamento, tinha que ficar visitando as empresas, então, com o barrigão, eu ia lá e tinha que ir lá oferecer os produtos e tal. Então, E nessa como época... que tu lidou com esse estresse, né? Porque é um trabalho foi bem estressante. estressante. Foi bem... Com a gestação, assim. Olha... Foi tranquilo pra ti? Não, foi estressante, não foi muito tranquilo. Mas que nem eu te falei antes, que eu estava te comentando, né? Aí eu meio que abstraí algumas outras coisas. Eu vi que algumas coisas eu não estava conseguindo, não ia conseguir priorizar aquilo. Então, por exemplo, o parto foi uma coisa que eu pensei, não vou me preocupar com isso. Porque era uma outra coisa que eu senti, já tem que... Porque a gente nem tinha casa, né? Então, já tem que pensar onde a gente vai morar, tem que pensar, né, de várias questões, assim, práticas. Eu disse, olha, então, assim... Vamos fazer uma cesárea mesmo, porque é menos praticidade, foi por praticidade, assim, eu não quero me estressar com mais essa questão, assim, né? Então, algumas coisas eu acabei deixando de lado, porque a minha cabeça não dava conta mesmo, que era muita coisa, né? Assim, né? Sim, é muitas novidades. né? E o pós-parto, assim, como que tu lidou? Porque pensa assim, eu me vejo muito, te ouvindo, eu me vejo muito. Então, assim, como que foi pra ti ter que desacelerar um pouco, né? Porque quando a tua primeira filha nasceu, como foi pra ti reorganizar aquela tua nova rotina, assim, em prol daquele bebê? Ou foi tranquilo pra ti naquele momento? Foi tranquilo até, sabe? Porque eu acho que daí eu foquei muito em ser a melhor mãe do mundo, sabe assim? Então, aí eu era a mestre do Montessori, assim, sabe? Eu sabia tudo das atividades montessorianas. Não sei se já ouviram essas coisas. Sim. Então, assim, eu ficava em função dela ali o tempo inteiro. Então, aquilo ali era já uma questão lúdica para mim, sabe? Desenvolver ela. Então, para mim foi legal, assim, não foi uma questão que eu senti que eu estava perdendo tempo, não sentia. E até depois teve a pandemia também, né? Então, quando ela tinha 6 meses, eu estava voltando da licença e aí entrou a pandemia. Então, aí estava todo mundo meio que sem poder sair de casa, né? Então, eu não sentia essa coisa de eu estar meio que presa com o bebê e as outras pessoas saindo e tal, porque estava todo mundo trancado, né? Agora, vamos ver como é que vai ser para mim, mas eu já tenho já fico meio trancado, né? A gente acaba ficando já, né? Meio... E como que está sendo essa segunda gestação em relação à primeira, assim? Porque tu continua fazendo várias coisas. Tu continua gravando no podcast, tu está trabalhando, aumentou a demanda. Como é que está a tua expectativa? Tu sabe que eu achei que eu me forço muito a ficar ativa, porque eu sinto que é isso que me deixa bem saudável psicologicamente. Assim, eu tenho que estar fazendo coisas que me trazem felicidade, assim, né? Não posso parar tudo porque estou grávida, né? Só que eu acho que eu acabo me forçando tanto que eu estava com anemia e não sabia. Tipo assim, eu estava com uma anemia super forte.
E até tive que fiz 4 infusões de ferro, uma por semana, assim, para poder... E aí, depois que eu tomei a infusão de ferro, eu vi como eu estava cansada e não percebia, sabe? Eu tava me esforçando. E aí, quando agora eu estou muito melhor, assim. Então, eu não notava que eu estava super cansada, assim, sabe? Então, dessa coisa de tu querer estar sempre fazendo nativa, tudo. né? Então, assim, eu sinto que eu me esforço para estar ativa, sabe? Se as pessoas me falar, mas como é que tu consegue? Eu me esforço mesmo, na verdade, sabe? Assim, porque às vezes eu quero só ficar deitada, né? Na cama ali. No início, principalmente, dá muito sono, né? A gravidez, né? Então eu me esforço para, sabe, tipo assim, às vezes eu estou no lugar e vejo as pessoas, nossa, tô com esse barrigão, tá aqui. Eu fui agora para Brasília, há pouco tempo, num treinamento do banco, e o pessoal, tu vai ir mesmo? Não, eu vou, sabe? Eu quero estar lá, sabe? Parece que às vezes a grávida não pode estar, né? Assim, né? Tem essa coisa, assim, né? E aí eles foram pro barzinho e eu disse, não, eu também vou, né, gente? Vocês estão... Não, minha vida não parou, né? Só porque eu tô minha vida grávida. não parou, mas as pessoas se impressionam, é engraçado, né? Assim, como se tu não devesse estar vivendo ainda, tu tem que estar focada no bebê, parece, assim, né? Então eu tento não fazer isso, porque eu acho que isso seria uma coisa que me deixaria frustrada depois, assim, sabe? Tipo, eu tento me manter eu também. Ai, que legal. E essa segunda gravidez, assim, como tá sendo pra ti, assim? Tá sendo... Te cobra menos nessa gestação? Qual é a diferença da Ana grávida agora com a Ana grávida antes? Eu sou muito mais madura hoje, assim, né? É porque virar mãe te transforma completamente, né? Então, eu sou outra pessoa de quem eu era com 29, né? Claro, nasceu, eu tinha 30, tô com 36 agora, né? Então, só por ser mãe, isso aí já mudei completamente, né? Assim, né? Depois de ser mãe. Fora que se passaram 6 anos, né? Então, também teve aí as experiências do tempo, né? Mas, assim, é outra coisa. Porque daí a Estela, né? Que eu tô grávida agora, foi planejada, né? Então, é outra história, assim. É tudo mais tranquilo, né? A vida tá estabilizada. Então, assim, é muito mais fácil, né? É outra perspectiva. Até por isso que eu consigo fazer outras coisas. Porque minha cabeça não tá, assim, tão preocupada em dar conta disso, porque isso, em princípio, já está tudo organizado. Mas, como eu falei antes, assim, a maternidade é uma coisa que a gente não controla, né? Então, está organizado naquelas, né? A gente não sabe, né, como é que vai vir, né? Se vai ter alguma questão, né, de saúde, né? Enfim, né, como é que vai ser o parto. Então, em condições ideais de temperatura e pressão, está tudo organizado, né? Vamos ver como é que vai ser depois, né? Sim. Mas o segundo é muito mais fácil, a gestação em si é muito mais fácil. Vamos ver como é que é criar de fato, né? Mas acho que a gente se cobra menos, né? Numa segunda gravidez, assim. Não sei se tu também te cobrou muito na primeira, né? Na gestação em si, não. Vocês se cobraram um pouco? Assim? Eu me cobrei. Na gestação? Eu me cobrei. Eu me cobro o tempo inteiro, na verdade. Esse é o meu problema. Mas se cobrou em que sentido? Em ser saudável, assim, comer tudo certinho? Também. Eu sempre fui muito metódica nessa parte, assim. Na vida, acho que eu não sou muito, mas na parte do gestar e de criar a minha filha, eu acho que eu fui muito, assim. Quando eu decidi que eu queria engravidar, e a minha gravidez foi planejada, e eu, nesse momento que eu decidi engravidar, eu já pensei, não, eu tô muito sedentária, comecei a fazer academia, porque eu tinha que preparar meu corpo para isso. Aí eu comecei a fazer terapia, porque eu tinha que estar bem psicologicamente para isso. Eu sou em tudo. Eu fui na minha médica e falei, eu quero fazer todos os exames para ver se eu tô bem para isso. Então, eu me organizei muito para isso, sabe? Para viver aquela maternidade. Então, eu sempre me cobrei muito, assim, de estar bem saudável, de daí preparar meu corpo para eu ter um parto normal, para não sei o quê. Sim. Aí, quando ela nasceu, eu quero fazer isso. Embora eu empreendendo, né? Tendo um negócio, eu não parava. Eu não parei em nenhum momento no meu trabalho. Então, eu me cobrava muito nessa parte também, sabe? De tenho que fazer essas coisas bem certinhas em relação a ela, mas eu também tenho todas as demandas aqui. E aí tu fica naquela, né? Mas eu acho que na segunda gestação que eu pretendo ter, eu acho que eu não vou me cobrar tanto nisso, sabe? Porque não existe a perfeição. Tu vai dar o teu melhor dentro da tua limitação, né? Da tua realidade. Mas, é claro, eu acho que pesa muito também a questão de amadurecimento, né? Que passa o tempo, a nossa cabeça vai mudando. E também acho que a gente já sabe o caminho, né? E já tem uma ideia, né, do que te aguarda, né? Tu já viveu aquilo, tu já sabe mais ou menos o que vem por aí. É mais ou menos então, isso. Eu acho que eu, pelo menos, percebo que a minha segunda gestação, quando eu for ter, eu acho que eu vou levar mais leve.
sabe? Tu acha que vai levar mais... eu não acho que eu levei ela pesada, não, sabe? Eu só ficava preocupada com a responsabilidade, assim. Eu lembro que as pessoas me falavam assim, nossa, agora tu vai ter alguém contigo para sempre. E como se fosse uma coisa boa, mas aquilo me assustava, assim, sabe? Falava, meu Deus, assim, tipo... Alguém que depende de pra ti sempre. Né? Não. Ah, tu nunca mais vai ficar sozinha, mas eu gosto de ficar sozinha às vezes, sabe? Não Tipo tem assim. volta. Então, tinham coisas que me apavoravam, assim, né? Quando eu tava grávida, que hoje em dia não, eu já sei como é que é, já, né? Já sou mãe, né? Mas tinham questões que me apavoravam na primeira, que hoje não me apavoram, assim. Mas eu acho que tem muito mais, também tem a ver com a personalidade, né, da pessoa. Tipo, a Brenda que eu conheço, assim, eu vejo que ela é extremamente... Ela tem a régua lá em cima, sabe? Eu acho que isso se aplica em todos os... Daqui a pouco em todas as esferas da tua vida, sabe? Sim, exato. Porque tu isso é é uma coisa perfeccionista, minha. tu falou, né? Eu acho que tem a ver com isso, assim, porque... Isso é ruim. Pra mim, por exemplo, tipo, eu tentei não criar expectativa, me preparei pro melhor... Aquela lema, né? Prepare-se para o melhor, aceite o que vier. Assim. Eu tipo sou isso. um pouco assim, sabe? É. Então, para mim, foi tranquilo. E a segunda gestação da minha filha foi completamente diferente do cenário da minha primeira. A B, eu estava trabalhando, eu trabalhava num escritório de arquitetura e estava terminando a graduação. E morava no interior, sem rede de apoio nenhum, longe da época do pai delas. Deve ser bem difícil, né? Sim, era um momento diferente. Essa foi a segunda? Não, a primeira. A primeira. Isso, daí a Jo já veio lá 3 anos depois de estudo, eu já tinha acabado de me formar. Então, eram momentos muito diferentes da minha vida e que eu só ia lidando com as coisas que iam acontecendo, assim, ia tentar resolver, mas eu não me cobrei, sabe? Eu acho que em nenhum momento, assim, eu não tinha uma cobrança. Mas eu sentia uma certa dificuldade por estar sem rede de apoio, por morar numa cidade que eu não conhecia ninguém. Tinha os amigos da faculdade, né? Mas não tinha nenhum parente, não tinha ninguém próximo, assim, tipo, não ter uma rede, assim. Foi, para mim, acho que foi a maior dificuldade, sabe? O maior desafio, assim, de não ter uma rede de apoio. Rede de apoio muda tudo, né? É muito importante. Como é que é a tua rede de apoio, assim? Até para poder conseguir Tenho sorte, com todas assim. essas demandas, né? Tem que ter. A gente se organiza, né? Porque o Afonso também, ele tem muita... Que é o meu marido, ele é músico e ele é professor, né? Então, ele volta e meia tem ensaio da banda dele, tem show da banda, daí tem coisa da escola, daí, sabe? Então, a gente tem uma agendinha na geladeira e a gente coloca ali o que é o compromisso de cada um, porque quando ele tem compromisso, eu tenho que estar em casa, quando eu tenho, ele tem que estar em casa. Então, é difícil de organizar isso, né? Mas quando a gente não consegue os dois fechar, aí tem a minha sogra e o meu sogro que são aposentados, assim, estão sempre disponíveis, são os amores, assim, coisa mais querida. E aí eu fico pensando, nossa, é difícil para quem não tem isso, é muito difícil, porque não sei como é que fazem, sinceramente, assim, porque agora esses dias que foi a semana da criança, que a gente faz um monte de coisa, né, da escola, você é filho de vocês, a tua vai para a escola já? Vai, né? E aí tinha um dia que era o passeio. Toda semana aquela loucura, né? O cabelo maluco, aí o lanche, não sei o que lá. A mochila maluca. É a semana da mãe maluca. É a mãe maluca. É a mãe maluca, é a semana da mãe maluca. Mas é um amor, eles gostam, é legal, né? Mas é uma função para quem trabalha fora, tem um monte de coisa para fazer, né? Tem ainda mais essa questão, né? E aí na sexta-feira era passeio da escola, e o passeio começava às 10h30. Só que ela chega na escola às 7h30 da manhã. E todo mundo não ia ter aula às 7h30 da manhã, tinha que chegar lá às 10h30. E aí várias mães não tinham o que fazer, porque eu tenho que estar no meu trabalho, não tenho que levar às 10h30. Daí algumas crianças não puderam ir no passeio, assim, sabe? Porque não se pensa nesse sentido, tá, mas e quem não tem como levar, né? Que tá já com a sua rotina organizada para ir trabalhar e deixar o filho na escola. Daí agora como é que faz, né? Daí minha sogra levou, né? Mas eles não iam receber as crianças, né? Eu fiquei pensando, nesses momentos que eu vejo, assim, ter uma rede de apoio... Faz muita diferença, né? Se a criança está doente, né? Como é que tu faz, né? A minha filha, ela teve asma por muito tempo. Eu tive asma quando eu nasci e o meu esposo também. E aí ela também nasceu com questões, assim, de respiração. Na verdade, ela não nasceu, mas ela desenvolveu depois de um tempo, assim. E aí, até os 4 anos, ela tinha crises, assim, direto, de ficar mal, de não conseguir respirar, de dormir mal. Daí no outro dia não podia ir para a creche, né? E aí tinha minha sogra e meu sogro para dar um suporte ali, né? Mas quem não tem, é bem complicado, né? Não, é bem difícil. A minha sogra me ajuda muito também. É uma rede de apoio, assim, bem forte. E minha filha ama estar com ela, né? Então isso também facilita, né? Ela quer muito estar... Esses tempos eu fui buscar ela na escola, minha sogra busca ela sempre nas quartas. A gente tem já mais ou menos uma rotina, assim, nisso, né? E aí, na quinta-feira eu fui buscar minha filha, ela parou na saída, assim, disse assim, não, eu quero a vovó. Cadê a vovó que eu quero ir com ela? Ela que busca. Na quarta-feira ela que busca, daí na quinta, quando eu fui buscar ela, não, eu quero a vovó. A vovó veio aqui ontem e eu quero ir embora com ela. E é bom isso, né? Saber que eles muito gostam bom. de, né? Porque E aí eu fica fico tranquila. Ai, ótimo. Isso é muito bom. E eu também fui
como tudo, né? E ciúmes tu nunca teve? Tu nunca teve ciúmes? Não, Não, nunca tive. tem gente que tem, né? No Também não. início eu tive, mas não em relação a uma pessoa específica, assim. Eu tive logo no início, ali no meu puerpério, que foi uma questão meio instinto animal, sabe? Ah, que eu a não gente fica meio sei, louca no puerpério a gente fica mesmo, meio louca, né? né? É, mas não, eu fui uma não questão conta, mesmo, realmente uma leoa, assim, na minha filha, sabe? Eu queria estar sempre com ela grudada, assim. E quando as pessoas pegavam ela no colo, eu ficava assim, ó... Eu também não gostava. E aí eu ficava me controlando, mantendo a Olhando, né? naturalidade de que, tipo, claro, pega ela no colo. E eu tava assim, ó... Eu era Tá, assim ela também. quer mamar. Eu tô sentindo que ela quer o peito. Então, mas eram realmente, eu não conseguia controlar, era um instinto animal mesmo, assim, eu tinha que estar com ela, assim, ó, lambendo da minha cria, entendeu? Era uma coisa Eu assim. também, era bem assim. É. Mas foi o único Gurias, tô momento me que... sentindo um Eu peixe nem fora gostava d'água. de... Eu nem gostava de receber visita. Nossa. Eu odiava receber visita. Ah, eu também. Eu não queria ninguém na minha casa. Eu também. Nossa, Até fico pensando como é que eu foi vou só ser no agora início. nessa, porque da outra vez eu odiava que alguém chegasse ainda sem avisar, então... Bah, também. Eu odiava. Eu queria estar não eu e era ela assim. ali só no nosso mundinho. Mas Eu- isso, as duas? Porque talvez na segunda mude, né? Tipo, Não, não? na de B, por exemplo, eu estudava, né? Então eu tirei uma licença de 4 meses da faculdade. E aí eu saí uma semana antes, assim, e aí quando fechou os 4 meses tive que voltar para aula. E eu não tinha com quem deixar minha filha, né? Porque ela tinha 4 meses, 5 meses. Então eu usava os Sling e ela ia comigo para a escola, tipo, Tu levava ela pra faculdade? E ela ia junto. Eu chegava Nossa, muito lá, descolrada, eu assim. tirava ela Né? e ela pros colegas. Ela ficava andando. Assim, Ah, que com todo legal. mundo. Não, mas acho que quando a minha filha já tinha uns 4 meses, isso foi mais de boa. Eu acho que é mais naquele início, Não, mas assim, eu sabe? Não, tipo, também não. eu não fiquei assim. Claro, eu tinha o pai delas quando chegava, eu ficava com elas e eu passava o resto do dia, sabe? Então eu ficava muito cansada. Então eu queria, tipo, descansar. Sim, assim. sim. Então, tipo, realmente eu precisava de um apoio, né? Então eu dava graças a Deus quando ele chegava. Alguém chegou. Alguém chegou. Mas não, a gente fica, né? Os nossos hormônios, assim, estão tudo ali a descontrolado, milhão, né? E a gente quer estar junto, né? Eu fui aquela mãe que acordava de madrugada, porque a B era muito tranquila. A B não chorava, tipo, era uma bebezinha super de boa. Eu levantava para ver se ela estava respirando. Então, toda essa coisa de mãe de primeira viagem, sabe? Ah, eu fiz isso que a com todo gente mundo, fica né? preocupada, Eu até fica não achava que ela não ia angustiada. respirar, mas eu achava, eu ficava ansiosa porque ela ia acordar, então eu já não dormia, sabe assim? Aham, que medo de não acordar, desligava. né? Não desligava, assim. Teve uma Mas- época assim que eu vi que eu tava ficando louca, Eu sempre tive o sono, meu sono sempre foi muito pesado. Hoje já voltou, né? Eu durmo que nem uma pedra, assim. Mas quando elas eram pequenas ali, nossa, eu deitava, se eu escutava o chorinho dela, que Já eu levantava. já tava assim, ó, atenta. Então eu, tipo assim, eu sempre pensava, não, tipo, ela vai sobreviver comigo, tipo, eu vou dar conta. Então, eu me sentia muito segura, assim, e sempre consegui lidar, sabe, bem com isso. E não fui tão, assim, tipo, uau, leoa como você. Eu fui bastante. E também não sei como foi pra ti, assim, né? Essas multitarefas e multidemandas. Porque a gente, além de, né, ser mãe, nós somos profissionais e queremos sempre alcançar novos, né? E como foi pra ti quando tu te viu, assim, mãe? Como foi dizer tchau pra Ana sem ser mãe? Difícil. Foi difícil. E aí, eu acho que por isso mesmo eu tentei não me perder, assim, sabe? Né? Eu me esforço para não me perder. Até hoje, assim, é um esforço. Porque às vezes eu não... É tanta demanda que tu fica assim, não, vou desistir disso aqui porque, né, é mais fácil. Só que eu faço um esforço de não me perder porque eu sei que é importante para mim, sabe, assim? Então, eu fico lutando contra mim mesma. É meio que uma coisa assim, eu tô o tempo inteiro... Não, tá tudo bem. Hoje quando eu vim pra cá, mas aí, quem é que vai me fazer dormir? Que eu sempre faço ela dormir, né, Clara, né? Não, mas o papai vai te fazer dormir, ela gosta que seja eu, né? Então, daí tu já fica, né? Sim. Vou deixar ela, umas bobagens, assim, né? Nada demais, mas que a gente se Fica, cobra, né? Se cobra. Então, Mas tu chega a te culpar por isso, assim? Acabei deixando ela, fui pra lá. Só Às que não vezes deveria sim. ficar. às vezes sim. Mas eu tento, quando estou, ficar Ser mesmo, assim, 100%. sabe? Ser presente quando está presente. Quando eu estou presente, estou presente. Mas assim, eu discordo um pouco disso, porque muita gente fala assim, o que importa não é o tempo, é a qualidade. Mas eu acho que o tempo importa também, sabe? Assim, eu não acho que é só a claro. qualidade, né? Acho que tu tem que ter tempo disponível com teu filho, né? Não é só, não, quando eu estou com ele, eu estou brincando, fico lá 1 hora por dia e tá bom. Não tá bom. Sim. Eu não acho que tá bom. Então, Sim. isso eu me cobraria, se eu ficasse muito pouco, né? Mas eu acho que eu consigo equilibrar, então... Mas se eu achasse que não estou conseguindo ser o suficiente que eu acho importante, daí eu acho que eu pararia alguma das atividades daí, assim, sabe? Sim. Isso é uma dúvida, assim, que eu até tenho.
chegou algum momento que tu pensou assim, não, isso aqui eu acho que eu vou parar porque eu quero dar mais atenção e prioridade para essa outra demanda aqui. Sim, isso eu fiz, né? Porque eu tinha outro podcast, que era o outro projeto que eu comecei, que era o Que Fazer Cachoeirinha, que até hoje virou o perfil da Sonido TV, aqueles seguidores eram do Que Fazer Cachoeirinha na Sonido TV. E aí eu tinha um podcast que eu entrevistava só gente de Cachoeirinha, daí eram empreendedores, pessoas, ou qualquer pessoa, artista da cidade, era só sobre Cachoeirinha. Então foi bem legal, foi uns 2 anos que a gente fez aquilo. E quando começou a dar certo, aí eu não conseguia dar conta, porque eu também ia nos lugares e mostrava o que tinha para fazer, né? Então a gente ia lá, filmava o lugar, fazia meio que um... Não sei se você já viu, tem um perfil que é o Que Fazer Curitiba, não sei se vocês já viram. Sim. Era isso aí, eu vi aquele e achei... Não tem nada a ver, né? Curitiba com Cachoeirinha, né? Sim, mas essa era a dadas proposta. as proporções, a proposta era essa, né? Então eu ia lá no lugar e mostrava, então... Aí quando eu vi que eu não estava conseguindo, porque daí eu tinha que ir lá... Daí final de semana, que era quando eu tinha mais tempo, eu tinha que estar indo lá nos lugares. Eu vi, não tá legal, assim. Eu vi que não estava bom, sabe? Eu, não, vou ter que parar. Daí parei, né? E aí, por um tempo, eu achei, não, tá certo, isso aí. Fiquei feliz, plena. Não, tá... Tinha que ter parado mesmo, né? Agora eu tô mais tranquila e tal. Mas depois de um tempo, a gente que gosta de criar coisa, de fazer uma coisa... Tá faltando alguma coisa aqui. faltando alguma coisa, é. Daí eu falei com eles, não, vamos fazer um outro projeto, então. Daí eu fiz um mais simples para mim, né? Aí ficou... Se a gente fizesse essa parte de ir nos lugares, a gente ia ter mais retorno, eu acho, porque, querendo ou não, é a publicidade que vai te dar retorno financeiro, né? Assim, né? Então, claro. Isso ajuda, né? Mas, então, acho que poderia ser que o projeto decolasse mais se a gente tivesse alguém que fizesse isso, mas eu não me disponho a fazer porque não vai entrar na minha rotina, entendeu? Então... E aí, como é que surgiu a ideia desse podcast agora? Do Happy Hour. Do Happy Hour. O Happy Hour... Eu dei essa ideia, eu tô pensando como é que foi. Eu cheguei... quando eu dei essa coceirinha, assim, de quero fazer alguma coisa, porque daí eu mudei de cargo no banco, fui para um cargo que é mais suave, assim. Tem muita demanda, mas não é tanto, não tem pressão de meta como eu tinha antes, sabe? Hoje eu sou assessora do mercado... Antes eu era gerente do mercado PJ, gerente de relacionamento, né? Agora eu sou assessora desse mercado, então eu ajudo as agências a baterem as suas metas. É diferente, eu auxilio mais, sabe? E trabalho menos horas, eu trabalho 6 horas, antes eu trabalhava 8. Então, aí eu pensei, agora eu acho que dá para eu encaixar alguma coisa aqui que vai dar para eu... Vou conseguir, né? Daí eu fui lá no estúdio, conversei com o Michael, que é o dono do estúdio, né? E aí dei essa ideia de fazer... Eu queria fazer alguma coisa. Tá, mas o quê? Eu, não sei, mas eu quero fazer alguma coisa mais, assim, despojada. Não queria... Porque também o Que Fazer Cachoeirinha, às vezes, ficava muito formal, assim, a gente ficava... Porque daí é um pessoal dono de empresa, eles queriam mais era falar do negócio deles, aí ficava... Não podia falar... Tu não podia falar mal, né? Não podia ser muito descontraído, entendeu? Porque ele queria passar uma imagem bonita do estabelecimento dele, né? Então tinha que ser uma coisa bem... E aí isso me incomodava. Eu disse, não, eu quero fazer uma coisa que seja mais assim, mais um leve, bate-papo. né? Até porque tu já vem do banco, né? E é uma coisa um pouco mais formal. Exatamente. Também, né? E é uma coisa diferente, né? Isso. Daí eu achei bem legal essa ideia de tu achou legal. Só que a gente tinha que fazer mais algumas coisas. A gente pensa, volta e meia, né? Daí aí tem esse meu colega o Jordan, que trabalhava lá na Super, também conheci ele, superintendência, né, que a gente chama. Ele também é assessor lá, daí eu conheci ele lá e ele tem um perfil muito parecido com o meu, assim. Ele é mais do que eu, até assim, mais, assim... multifacetado do que eu. Ele é bancário, ele também tem 3 lojas de vestuário em outras cidades, então ele fica acompanhando as funcionárias enquanto ele trabalha, sabe assim? Então ele também tem essa coisa. Daí ele, me convida que eu quero. Eu nem tinha pensado em chamar ele, ele que falou, me convida, eu quero participar. Eu disse, ótimo, então vamos. Daí. Que é bom ter alguém junto contigo, né? Faz diferença, né? Faz muita diferença. E ele é super descontraído, ele é super engraçado, assim. E aí ele dá essa... Porque eu acabo, mesmo eu gostando dessa coisa mais descoladinha, eu sou um pouco mais formal que ele. Ele é super, assim, tira sarro de todo mundo, ele é mais engraçado. E aí acho que casou bem nós dois, assim, sabe? Assim. Sim, dá um equilíbrio ali. Dá um equilíbrio legal. Daí a gente começou a fazer e aí estamos aí até hoje. Daí a gente começou em janeiro. Em janeiro a gente começou e... Então, vai fazer quase 1 ano já, né, tá? Ai, que legal. Daí aos trancos e barrancos ali, né? Nós dois ali tentando dar conta, né? E que ele também, a casa dele é em outra cidade, ele é em Passo Fundo, não, Soledade. Nossa, é longe. Ele fica durante a semana aqui, mas a casa dele mesmo é lá. Então ele vai todo final de semana ele vai pra lá. Daí, então também final de semana ele já não tá aqui, ele tem também a rotina dele para organizar, então são várias rotinas, várias agendas para organizar ali, né? Claro. E ali a questão do podcast com você é vários assuntos, né? Vários assuntos, tudo. Isso também foi uma coisa que eu pensei, eu não quero limitar só a Cachoeirinha, porque antes era muito limitado. Daí, às vezes tinha uma pessoa que era de fora e queria participar, daí não fazia sentido no projeto, porque é legal o assunto, mas não vai fazer sentido, né?
Daí, você não, se for uma coisa mais assim, geral, né? Acho que a gente consegue abranger, fica mais fácil de ter, porque às vezes o convidado é difícil tu achar, assim, né? Não sei se vocês já estão com essa questão. Sim. Porque depois de um tempo tu acaba, tá, e agora quem é que eu vou chamar, né? Sim. É difícil, não é tão simples assim, né? Então, quanto mais amplo tu conseguir fazer... Eu acho que é mais difícil no começo, assim, né? Eu acho que para nós foi mais desafiador no começo. Quem nós vamos chamar? E também, como a gente ainda não tinha o projeto bem ativo, a gente... passava a ideia, mas nem todo mundo conseguia entender qual era a nossa proposta. Então, foi um pouco difícil no início. Mas depois que vai... quem veio aqui... De se posicionar, assim, isso aqui. E aí quem vem aqui, uma convidada, diz... eu tenho uma outra pessoa para chamar para vocês. Aí nos indica que ela tem uma história legal para dividir. E aí a gente já se comunica com essa pessoa. E daí eu acho que aqui acabou fluindo mais, depois que já começou. Eu acho que no início ali para nós foi um pouco mais desafiador. Mas agora daí só vai, sabe? Só vai. Mas eu acho que também uma outra questão que é também um desafio é a agenda de todo mundo, né? Porque daí tem a minha agenda dela, a agenda do estúdio, a agenda do convidado. E aí a gente tem que... E aí dentro da nossa... Se o convidado desmarca, já aconteceu isso aí com vocês? É tão ruim, né? Gente, não desmarquem, por favor. É muito chato. Já aconteceu no dia. Também já aconteceu comigo. O episódio era no início da tarde e foi de manhã, assim. Mas aí a gente entende, né? Conseguiram que foi encaixar uma questão... Não conseguimos encaixar naquele mesmo dia, né? Mas foi um motivo bem importante, assim, relevante. Relevante, Sim, então acontece, né? Claro. Acontece. Mas aí dá um furo naquela agenda e aí tu tem que te organizar de novo, porque tu te programou para aquilo, né? De novo é a agenda de todo mundo, né? E aí dentro da nossa agenda tem a logística da rede de apoio, né? Quem vai ficar com as crianças. E assim a gente vai, né? Não é fácil. Não para, né? Não é fácil. Deixa eu fazer uma pergunta pra ti, Ana, porque assim... Eu hoje, eu trabalho híbrido, né? Eu trabalho em casa, trabalho presencial alguns dias, faço a função de buscar as minhas filhas, levar... Tá. Tá. Vai tomar uma água? Ela para no momento de falar que quer fazer uma pergunta? Isso pode Tá. Ana, eu quero te fazer uma pergunta, porque hoje para mim é a maior dificuldade, né? Porque eu trabalho híbrido, às vezes estou em casa, tenho a rotina das meninas, levo na escola, busca. Às vezes durante o ano eu proponho alguma atividade extra para elas. Tem os projetos pessoais, tem a vontade de ler um livro, essas coisas todas. E como que fica a parte do casal? Eu tenho um namorado. Boa pergunta. Ótima pergunta. Quero até esquecido dele. Nem lembrava. E às vezes, assim, chega no final de semana, a gente se vê. As rotinas são muito pesadas, tanto a minha quanto a dele. Então a gente se encontra no final de semana, eu tô exausta. Aí eu chego lá no sábado, quero dormir. Aí, como que faz, assim? Porque... Como que a gente articula tudo isso, né? Porque é uma pessoa que a gente ama, que está ali. Como é que é para ti essa... É difícil. Eu lembro no início eu me estressava com ele, porque ele me cobrava, ficava mais uma cobrança, né? Mais uma pessoa me cobrando de eu dar atenção, né? Isso me irritava. Hoje em dia a gente conseguiu organizar uma rotina. Então, a Clara dorme cedo, isso ajuda muito, né? Então, ela, 9 horas no máximo ela já está dormindo, assim. Então, 8h30 a gente começa a arrumar ela para dormir e a gente vai dormir tarde, a gente vai dormir meia-noite. Então, daí a gente vê um filme, né? Consegue, faz uma jantinha, né? Então, assim, é o momento do casal, é o momento que a gente fica junto. Claro que a gente está cansado às vezes também, né? Sim. Mas, assim, como ela dorme cedinho, a gente consegue. E tem essa rede de apoio do meu sogro e da minha sogra, né? Então, às vezes, ele vai tocar em algum lugar, às vezes eu vou, pra gente ter esse momento mais, assim, de sem filhos, assim, né? Também que faz falta. Mas eu acabo esquecendo, assim, de fazer. Ele me cobra mais, assim, vamos sair, vamos, né? Eu fico, porque daí vai atrapalhar a rotina da Clara, que daí ela vai dormir tarde, daí eu já fico querendo dar para trás, assim, sabe? Sim. Mas tem que conseguir conciliar, é mais uma questão mesmo, né? Assim, né? Mas eu acho que a rotina da criança, tendo uma rotina, já ajuda. Assim, o sono, principalmente, né? Se dormir... Agora, com a Estela, vamos ver como é que vai ser, porque até organizar o sono dela... a gente vai ficar, né? Assim... A gente sabe que no início ali é um pouco mais complicado, né? Até se adaptar também a criança ali. A gente diz, né, que até os 3 primeiros meses a criança ainda está vivendo uma estrogestação, né? Que ela se sente vinculada com a mãe. Ela acha que ainda está dentro da barriga toda, assim, né? Nem sabe que está no mundo ainda, né? Então, acho que esses primeiros meses, assim, são bem, né? São mais lentos, assim.
Mas eu te perguntei isso porque às vezes eu converso assim com meu namorado, a gente conversa muito sobre... E vocês não moram juntos? Não, a gente não mora junto. A gente mora separado, ele mora na Zona Norte, eu moro na Zona Sul. E a gente se encontra nos finais de semana, assim, na sexta, no sábado, no domingo. E a gente conversa bastante porque eu vivo muito em função das minhas filhas. E ele não tem filhos? Ele tem uma filha então também. Então ele entende já um pouco. Não, ele entende. Mas a gente começou a ter essas conversas, assim, porque eu me sentia muito cansada, porque a minha vida ficava em função do trabalho, por mais que eu tinha outras atividades, assim, comecei a fazer hitbox, aí parava um pouco, fazia outra coisa, sabe? Procurava sempre me reencontrar. Né? A sensação que eu tinha é que eu vivi por muito tempo a Gláucia, que era mãe, né? E que trabalhava, que fazia várias coisas. E aí, assim, foi difícil, eu acho que eu fui encontrar de novo a Gláucia ali, né, depois de uns 6 anos da minha primeira gestação, que é quando a Joana estava com 3. Que daí eu disse, bom, agora elas estão maiores, né, eu posso focar me mais priorizar agora, um pouco também. Me priorizar mais, né, tipo, eu quero voltar a ler, eu quero, sei lá, pensar em projetos de pesquisa, quero estudar, sei, qualquer coisa, né? E aí, nesse meio tempo, inclusive, me inscrevi numa especialização que eu tive que trancar, porque... isso eu já fiz direto também. A gente não consegue dar conta, né? Tipo, é muita demanda. E, às vezes, tu chega ali no final do dia... Tu vai nem fazer tem uma coisa, cabeça mais, né? Também, né? Tu chega ali... No final do dia... E aí, tu faz. E aí, eu ficava pensando assim, E aí, eu não queria desistir, né? Aí, eu pensava, mas por que eu tô fazendo isso? Porque eu tava ali, mas eu não tava ali. E aí, eu me colocava isso, né? Eu acho que eu tenho que ser... fiel às coisas que eu me proponho a fazer, né? Então, se realmente eu não estou conseguindo me dedicar, talvez eu tenha que abrir mão disso e, né? E aceitar, assim. E aí é uma dificuldade que eu tenho, assim. Quando a Brenda me convidou para a gente fazer esse projeto, eu disse, nossa, vai ser um baita desafio, porque demanda tempo, né? Demanda tempo para pensar, para escrever alguma coisa. A gente se organiza, assim, mas é um tempo, né, Brenda, da nossa agenda. E eu, por exemplo, trabalho o dia todo, a Brenda também. Então, né, que horas que a gente faz isso? Às vezes a gente se fala quase meia-noite. Não, mas Mais tarde até, a gente já fez uma reunião por vídeo quase de madrugada. De madrugada. No início a gente 2 fazia horas da mais. manhã a gente estava fazendo uma videochamada. Conversando, né? O que a gente vai falar dos dois ali. Que é quando a gente arrumou tempo, aí foi bem assim, né? A Luísa já dormiu, Isso. aqui também. Tá, eu tô liberada, vamos fazer. Então, a gente... O bom é que vocês dois têm filhos, o Jordan não tem, né? Então, às vezes ele não entende, né? Tipo, ele só tem que ir na academia. Não, mas a Clara tem que fazer janta, né? Tem que dar janta pra filha, botar ela pra dormir, né? Tem outras coisas, né? Sim. Então, vocês ainda se entendem assim, melhor. Também, o teu formato, eu acho que é mais desafiador. Eu acho, né? Porque nós, assim, por morar junto ali, a gente arranja um tempo dentro daquela rotina, a gente, né, faz caber dentro daquele dia. Mas eu acho que quando cada um mora na sua casa, acho que é mais desafiador ainda, né? Não, a rotina daí muda, né? É uma pessoa que, mais um, né, que tu coloca na tua rotina daí, né? Não tá dentro, né? Tu tem que colocar ele, né? Inserir ele ali, né? Não. É diferente, né? Não, é diferente, mas a gente se ajeita, consegue, né? Mas eu penso assim, né, o quanto... Por exemplo, o projeto aqui do podcast, né? Para mim é super desafiador, porque eu não sou comunicadora, mas, tipo, eu adoro pesquisar, eu adoro ler sobre os assuntos, então isso me motiva. Por mais que eu tô cansada, mas motiva a gente, né? Então, eu vejo, assim, que... Sim, é legal depois ver pronto, né? Depois tu assistir, né? E ver se tu gostou. E a gente se sente realizada, legal, né? legal. Eu vejo pessoal, né? Eu vejo que estar... Isso também já me dei conta há muito tempo, né? Que para eu estar bem... Aliás, para as minhas filhas estarem bem, eu também preciso estar bem. Isso é. Porque às vezes a gente tem a ideia Parece de que um clichêzão, né? Mas é verdade, filho, né? É verdade. Né? E a gente abre mão de, enfim, quando está infeliz em algum relacionamento ou se está passando por alguma situação que não quer. Não, é por causa dos meus filhos. Não, na verdade, a gente tem que se dar conta de que a gente precisa estar bem da cabeça, estar bem, né, em saúde, assim, em várias questões, para conseguir dar esse suporte para as crianças, assim. E uma coisa que sempre me pegou muito a minha mãe, ela sempre falou, e ela abdicou muito da vida dela por nós, assim, ela tem três filhas, 3 meninas, né? E naquela época não, mas acho que é uma questão dela também, assim, ela nunca trabalhou fora.
E eu sinto que ela sente isso, que ela deixou de fazer muitas coisas por causa das filhas, sabe, assim. Então, ela tem essa coisa e eu cresci vendo isso, sabe? Então, acho que isso é uma coisa também que me pega muito, que eu não quero me abandonar para não isso também repetir uma questão que eu sei que é difícil, né? Depois lá tu recuperar isso. Não recupera, né? Não, vai porque recuperar. a gente tem que criar hábitos, né? Coisas que a gente gosta, enfim. E realmente, eu acho que uma mãe feliz... Claro que o tempo com o filho, que nem eu falei, é importante. Não adianta também tu tá super feliz e teu filho tá largado, né? Não adianta, né? Porque tem que ter um equilíbrio, né? Assim, né? Mas eu acho que tu estando com a tua cabeça boa, estando feliz com quem tu é, né? Isso é muito importante, né? Tu tá feliz, assim, satisfeita com quem tu é. Sim, né? e o autocuidado também é bem importante, né? E hoje, assim, o que a Ana faz pro seu autocuidado, né? Que momento é o teu momento? Autocuidado, tu diz assim, de vaidade, assim mesmo, assim, com o corpo de qualquer e tal. coisa, assim, sentido Porque eu que é acho o momento que tu deixa pra ti, assim. Porque eu considero fazer essas atividades extras autocuidado pra mim, assim. Pra mim é autocuidado mesmo, sabe? Assim, é uma questão bem pessoal, assim, quero fazer e me faz muito bem. Às vezes me estressa mais, né? Mas, no geral, me faz muito bem. Mas assim, eu faço o exercício físico, né, assim, né, daí eu vou na academia, então também, mas aí eu vou na academia às vezes 11 horas da noite, né, porque tem academia no condomínio, aí isso aí é uma mão na roda, facilita muito, né, eu vou lá, vou a hora que dá, tipo assim, hoje liberei agora, às vezes final de semana eu acordo e já coloco roupa de academia, que a hora que der eu vou, entendeu? Já tô pronta, daí abri uma brechinha eu vou. Então, faço exercício, né, físico, tento me cuidar, assim, mas tipo assim, eu já vi... Mãe nunca vai estar 100%, né? Não, eu nunca fiz a unha. Eu queria ter feito a unha pra vir aqui, mas não deu, assim, não deu consegui, tempo. entendeu? Então, é vida real, né? Assim, né? Não dá pra fazer tudo, né? Mas eu vou equilibrando ali, então... Mas eu acho que fazer essas atividades extras, eu considero mesmo autocuidado, assim. Um autocuidado pra ti. Eu considero, Porque ninguém tá me cobrando, é uma coisa que eu quero fazer, né? Então... E é aquilo que a gente estava falando também, né? Sobre realização pessoal, né? A gente faz essas coisas por nós mesmos, né? Eu sempre quis fazer uma coisa artística, assim, então isso faz falta, assim, pra mim, assim, preciso fazer, sabe? E tu nunca pensou em mudar de ramo, assim, sair do banco? Nunca foi uma questão? 12 anos de bancária. No início era, porque quando eu entrei no banco eu fazia teatro. E aí eu queria fazer alguma coisa a ver com ser atriz de teatro, eu queria ser assim. Então eu pensava, mas eu tinha 23 anos, assim, então era outra cabeça, né? Eu pensava. Mas hoje em dia não. Hoje em dia eu acho que uma coisa que se equilibra muito uma outra, assim, sabe? Porque agora nessa função que eu tenho que me comunicar muito, eu tenho que dar treinamento para as pessoas. Então acaba que eu acabo desenvolvendo muita coisa no podcast que eu uso no meu trabalho. Então... Hoje em dia as coisas estão se conversando, sabe? Assim, então eu estou bem satisfeita nesse momento porque eu consigo me identificar. Antes eu não me identificava logo que eu entrei então, no banco, assim, sabe? Então eu sentia essa vontade às vezes, de sair, de ir para outro lugar, procurava outros trabalhos, pensava assim, né? Hoje em dia eu estou conseguindo... Dá pra ver que tu é uma pessoa que é bem criativa, assim. Então, uma maneira que tu encontrou de expressar essa tua criatividade e todas essas emoções e sentimentos, assim. É importante a gente extravasar tudo isso, Sim. né? Não, tinha uma época que eu escrevia para um blog, fazia crônicas, assim, para um blog que era o Super Ela. Sempre inventei moda, sabe? Sempre estava inventando alguma coisa. Até quando a Clara nasceu, eu escrevi nesse blog, eu tinha esquecido. Tinha esse blog aí que eu escrevia. E, então, sempre tentando colocar. E eu sempre considerei isso autocuidado, assim, né? Então... E que conselho, assim, tu daria para outras mulheres que querem dar conta de tudo, né? Querem ter novos projetos, porque às vezes a gente tem pessoas, né, que acabam se limitando do tipo, minha rotina já está super cansada, trabalho o dia inteiro, tenho um casamento, um namoro, enfim, não vou conseguir dar mais essa demanda, acho que eu não vou dar conta disso tudo, mas quero, porque quantas pessoas, né, eu conheço várias mulheres que guardaram vários sonhos na gaveta ali por medo de arriscar, então, muito por isso. E claro que a gente entende que tem várias realidades diferentes da nossa, né? Nem todo pai pega junto, não tem rede de apoio. Claro que a gente não está colocando essas questões junto, né? Mas acho que muito como conseguir conciliar tudo, né? Eu acho que o conselho é não querer fazer tudo perfeito. Sabe assim, é tu aceitar que não vai ser perfeito, que nem a gente estava falando ali, eu não me considero nada perfeccionista, até gostaria de ser um pouquinho mais, mas eu vou fazendo, entendeu? Só faz, não pensa, só faz, porque senão não vai, se eu for esperar fazer perfeito, eu não vou fazer nada. Sim. Porque de fato não tem como tu fazer tudo perfeito, tendo 1 milhão de coisas para fazer, né? Então,
Eu acho que o conselho que eu daria é assim, tá a fim de fazer, faz. E uma coisa assim também que eu acho que é importante é tu não aceitar ser infeliz, sabe, assim, porque eu vejo assim, tem gente que aceita estar infeliz, tem uma vida infeliz, não tá gostando que tá, né, tá lá naquela rotina chata, assim, tu vê que a pessoa não tem um brilho, assim, né, não tá animada, assim, eu me nego, entendeu? Não vou ser assim, eu vou me esforçar para ter uma vida legal, que eu vou estar feliz com quem eu sou, depois eu vou olhar para trás e vou estar satisfeita com o que eu fiz, sabe, assim, não quero, a minha ideia é não me arrepender do que eu fiz, assim. Então, eu acho que tu tem que pensar nisso, assim, sabe? Sendo mãe, principalmente, porque tem uma frase bem legal que eu vi esses dias, assim, as mães têm que ir atrás dos sonhos delas, principalmente as mães, porque as crianças estão olhando o que elas estão fazendo, né? Elas estão te observando, né? Isso é muito, até me emociona, assim, falando isso, porque é verdade, assim, tipo assim, tendo a minha mãe, que eu falei para vocês, que abdicou de muitas coisas, né? A gente está observando, a gente está vendo, né? Sim. Então... E tu também, com esse teu olhar, tu trouxe isso pra tua vida de alguma maneira, Com né? certeza. De querer Fazer positiva ou diferente, negativa, né? com certeza. E isso, eu também tenho esse olhar sobre... O avião. Poxa! Ai, que parte? Também isso da Tu lembra? isso da Da minha mãe, era alguma coisa assim, né? das mães. De querer fazer Já diferente. foi eu barulho, acho. né? Tá. Eu acho que é de querer, olhar de querer fazer diferente, né? Ou seguir no caminho, assim. Sim. Pode? E eu também tenho esse olhar, assim, muito de ver outras mães do meu redor, né? Crescer olhando essas mães, de querendo ou não, se anular em algumas questões por conta da maternidade, sabe? Ver nelas várias dificuldades por viver a maternidade solo, dificuldade, assim, que elas enfrentaram. E eu, por muito tempo, pensei em que eu nem seria mãe. Eu também. Por medo, não era né? um Tu olhava desejo assim, meu nossa, né? ser mãe, porque eu pensei, eu não vou passar por tudo isso que eu vi essas mulheres passando. E aí, claro, conhecendo meu marido, ressignificando o relacionamento, porque até relacionamento Também. eu pensava, não, eu nunca vou casar, também. nunca vou ter filho, eu vou assim, ó, olha, vou fazer a minha carreira, vou ser uma grande profissional. Tipo, aqueles filmes de Nova York, pegando meu táxi com meu café na mão. Exatamente, Eu pensava era como eu me via, entendeu? Mas assim, conheci o Bruno, ressignifiquei a questão de relacionamento e casamento, e aí eu também ressignifiquei a questão de maternidade, que foi também como quando virou a chave, assim, pensei, não, isso aqui pode não ser legal. assim, pode ser legal, eu acho que pode ser interessante, sabe? E de fato a minha experiência da minha maternidade, do meu casamento foi muito diferente das que eu vivi, assim, e aí eu ressignifiquei isso. Então eu acho que também é importante a gente entender que a nossa realidade, a nossa vivência sobre determinadas questões vão ser diferentes das outras que a gente vê, né? Pode ser transformada, né, Brenda? E eu também me policio muito para tentar algumas coisas não passar para minha filha um olhar diferente do que eu quero que ela entenda. Então isso também é uma... Isso é muito importante. Isso é uma coisa bem... Porque nós somos a referência deles, né? Para tudo. Né? É o mundinho deles. Somos nós, enquanto eles são pequenos ali. Não tem um mundo, né? A gente. Então, né? Tudo que a gente faz, eles estão, né? Estão de olho, né? E se tu vive ali uma vida triste, né? Angustiada, se sentindo, assim, frustrada por várias questões, né? O que tu vai passar, né? É justamente isso. Aí depois não vai querer ter filho, não vai querer ter família, porque não é legal, né? Porque por que eu vou querer, né, repetir isso, né? Não é interessante, né? Mas, na verdade, ter filho é muito interessante, é muito legal, né? É muito bom, nossa. Dá uma trabalheira desgraçada, né? Mas é muito legal, né? Assim, é uma experiência que, assim... Tem gente que não quer ter filho, eu entendo, assim, né? Não querer ter... Eu também não quis por muito tempo, né? Super entendo. Mas eu acho que é uma experiência que parece que tu vai estar passando por esse mundo faltando uma experiência tão significativa, assim, né? Que você tem, né? Que é da experiência humana, assim, eu digo assim, né? De tu... É uma coisa totalmente diferente. Nos transforma, né? É uma pessoa antes e uma pessoa depois, assim. Eu vejo as minhas filhas que são maiores, né? A Bia tem 10 e a Joana tem 7. Elas são muito companheiras, assim, e muito minhas parceiras desde sempre. A gente sempre foi muito juntas. E eu vejo, assim, realmente é satisfatório, assim. Eu fico muito, às vezes, feliz e emocionada quando eu vejo elas falando algumas coisas legais, sendo generosas, sabe? Daí tu pensa, poxa vida, tô criando... Deu certo. Tô gerando, né? Eu gerei aquelas crianças ali, com muito esforço, às vezes com falhas também, né? Claro. Porque a gente sabe que não é fácil. E aí tu vê, assim, que são pessoas
As minhas meninas são muito queridas, assim, são sem vergonhas, né? Mas elas aprontam, mas quando a coisa aperta, assim, já aconteceu de eu estar chateada, de eu estar triste, elas virem em mim, me darem uma palavra de apoio, sabe? De serem queridas, assim. Sim. E eu vejo, poxa vida, acho que tô colocando aí pro mundo, Bons né? valores, assim. né? Ensinando alguma coisa, sabe? Perpetuando, talvez, um sentimento, algo que eu acredito, assim, que é a gente ser do bem, sabe? Fazer as coisas, se experimentar, não, sabe? Ser livre, assim, viver a vida. Porque a vida é isso, né? A gente tem que viver. Eu acho a vida tão bonita, tão bela, mesmo com todas as questões que a gente sabe que existe. Mas, assim, de não ter medo, sabe? De fazer tudo. De experimentar, né? Assim, né? E se tiver medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Assim, e tudo que eu comecei, eu sempre fico com medo, né? Eu também. Não vou deixar de fazer por conta E coragem disso. não é ausência de medo, é tu fazer mesmo estando com medo, né? Então, Mas isso é aí, ser né? muito corajoso, né? É isso que é ser corajoso, né? É não ter medo, né? Então, É verdade. e ser mãe tem que ter coragem, né? Assim, né? Tem que. Eu vi uma vez uma frase que eu acho que é muito assim, ó, representa total, que é: se tu quer ter filho, tenha filhos. É a coisa mais incrível da vida, é a é a minha melhor versão. Mas se tu não quer ter filhos, não tenha filhos. Foi a coisa mais desafiadora e difícil que eu fiz na vida. É isso aí. Mas assim, é muito intenso. Tanto pro, meu Deus, isso é maravilhoso. Tanto pro lado meu bom, Deus, quanto como isso é pro difícil. desafio, né? Desafia a gente o tempo inteiro, Como né? é difícil, mas como é bom. E eu acho que é essa intensidade que faz o equilíbrio, né? Porque assim, é uma fase difícil, mas depois ela faz uma coisa tão linda e aí tu fica... É assim, né? É bem assim. É bem assim. E tem aquela, eu estou cheia das frases clichês, né? Mas tem aquela também que fala assim, é justo que muito custe o que muito vale. E é verdade. É bem isso. Tudo que é valioso, assim, né, na vida, custa muito, não é fácil, né? Então, tu ser uma pessoa de bom caráter, não é fácil tu estar ali sempre, né, se policiando, né, sendo fiel aos teus valores, né? Muito fácil tu te ludibriar e fazer coisas erradas, né, assim, né? Então, o que é valoroso, o que as pessoas entendem como valor, custa, né? É custoso. Então, tu criar um filho direitinho, né? Ter uma família organizada, né? Ter tua rotina com teu marido, enfim, essas coisas todas. Tudo muito custa. difícil. Mas é isso que tu vai ter valor depois, né? Assim, né? Então, custa muito, mas, né? Se desdobra muito, mas vale a pena, né? No final da conta, vale muito a pena. E se você que está nos assistindo está querendo equilibrar todos os pratos, fique tranquila, alguns vão cair. Vão. E tá tudo bem, né? A gente não dá conta de tudo e faz parte, tá tudo certo. Se sinta abraçada, né? A gente não se frustre por conta disso. Eu muitas vezes me cobrei muito, nossa, queria que tudo isso acontecesse como eu planejei, não saiu como planejado. E tá tudo certo, bola pra frente, vamos pro próximo desafio, que vou fazer isso dar certo, e se não der certo também tudo bem, a gente tenta de novo. E assim a gente vai, né? A gente vai aprendendo. Eu adorei te receber e esse papo foi muito bom. Eu que adorei estar aqui com vocês, né? Muito legal falar sobre esse assunto, né? Que é um assunto que todas as mães se interessam, assim, né? Que a gente tá falando de se identificar, né? De ver, ela passou por isso também, né? Não foi só difícil para mim, tá muito legal esse projeto de vocês. Sim, não, e é muito bom te ouvir, porque eu me vejo muito em muitas questões, assim, de não parar, tô sempre indo atrás das coisas que eu acredito que eu gosto. E é isso, a gente tem esse lado mãe, mas a gente tem o nosso lado mulher, o nosso lado empreendedor, o nosso lado profissional, né? Então a gente não pode deixar isso de lado, assim, por conta disso, não podemos anular essa parte, né? Que é o que nos dá motivação também em sermos pessoas mesmo, né? Seres humanos melhores, né? Não só mães, né? Isso. Não, com certeza. Se experimentar e se permitir, né? Viver muitas... A gente é muitas, né? Não é uma só. Exato. Muitas versões, né? Não precisa ser uma coisa exatamente. só, né? É isso aí. Obrigada. Obrigada, Eu que Ana. agradeço. E a gente fica por aqui. Se gostou desse vídeo, compartilhe, curta e se inscreva no nosso canal. E também vá visitar o Pod Happy. É verdade. Que Siga a gente lá no Instagram. Posso fazer Claro, um merchan? claro. O nosso Instagram do nosso podcast é @pod.rap. E aí tem também o nosso canal, que é a nossa TV, né? Que é @SonidoTV Oficial. Então a gente tem uma grade bem... qual que é as câmeras que agora eu tô vendo? Não sei se eu tô olhando pra certa. Essa aqui do meio? É lá. É lá. Pra de lá, tá. E aí tem uma grade bem grande lá, né? Tem o nosso podcast, mas tem vários outros programas também. Então, se vocês puderem dar uma seguida lá, nos conferir, deem uma olhada. Ai, que legal. Obrigada. Obrigada. E a gente fica por aqui.